E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa EBD. Hoje é domingo, é dia de EBD e os adolescentes a gente está estudando o capítulo 11 de Hebreus e tem estudado os heróis da fé. Na primeira semana a gente estudou um cara chamado Abel e conhecemos acerca da fé dele. Semana passada a gente estudou um outro personagem chamado Enoque. Vimos que Enoque deu origem ao homem mais velho da Bíblia, chamado Matusalém. E vimos também como ele foi arrebatado aos céus e não passou pela morte. Beleza? E hoje no capítulo 11 a gente vai dar prosseguimento. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E a gente vai estudar um pouco sobre a vida de Noé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, semana passada, quando a gente estudou acerca da vida de Enoque, a gente percebeu que ele precisou crer para ver. O mundo ele nos ensina que a gente, para acreditar em alguma coisa, a gente precisa primeiro ver para depois acreditar. E a gente viu essa pequena diferença, que na verdade é uma grande diferença, que a fé que a gente tem em Deus, a gente precisa primeiro crer para que depois a gente possa vê-lo. A nossa fé ela tem que ser movida não por aquilo que tocamos ou por aquilo que nós vemos. A nossa fé tem que ser movida por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que esperamos ver. Então, hoje, a gente tem mais um exemplo, uma pessoa que foi movida pela fé, que é essa fé que o versículo 6 nos dá, que é a fé que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem um exemplo de uma outra pessoa que foi um diferencial na sua geração, uma pessoa que deu origem a toda a humanidade, é conhecido como o segundo pai, que é a fé de Noé. Noé, para quem não sabe, ele é bisneto de Enoque. Enoque deu origem a Matusalém, Matusalém deu origem a Lameque e Lameque deu origem a Noé. E o texto no versículo 7 ele fala que quando Noé foi avisado a respeito de coisas que não se viam, e literalmente é coisas que são coisas que não se viam. Quando a gente estuda o livro de Gênesis, a gente entende que não existia chuva. A chuva era algo que não era do conhecimento daquelas pessoas naquela época. Quando Deus queria molhar as plantas, regar a terra, Deus mandava um orvalho e esse orvalho fazia a função que hoje a chuva faz. E a chuva, como a gente vê hoje, tempestades e tudo mais, eles não conheciam isso. Então, quando Deus chegou para Noé e disse: Noé, constrói uma arca, porque eu vou inundar a terra com água. E vai ser através da chuva. Então, ele nunca tinha visto chuva. Ele não sabia o que era chuva. A chuva para ele era algo que ele não fazia nem ideia do que fosse, mas o que foi que ele fez? Ele acreditou. O versículo 7 ele diz muito, muito claramente. Ele foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ainda não tinham acontecido nos dias dele, mas por santo temor construiu uma arca
para salvar toda a sua família. E a gente vê que no livro lá de Gênesis, quando o autor fala acerca da construção da arca, a gente não está falando de uma construção que levou 1, 2, 3, 4, 5 anos. É uma construção que demorou vários e vários anos. Pode colocar aí mais de 50 anos, 100 anos, foi mais ou menos o que durou a construção dessa arca. E por que durou esse tanto de tempo? Naquela época, pelo que a gente tem dos relatos bíblicos, as pessoas elas viviam mais do que elas vivem hoje. Deus ainda não havia limitado a existência do homem aos 120 anos. Então, naquela época, Noé ele passou grande parte da sua vida dedicado a uma missão que Deus tinha dado a ele. E era uma missão que para muitas pessoas poderia parecer loucura, poderia parecer impossível, poderia parecer que ele estava enlouquecendo, assim como hoje. Hoje, o que nos diferencia como igreja das demais pessoas? Nós acreditamos em um Deus que não se pode ver, em um Deus que faz milagres que a ciência muitas vezes não explica. Nós acreditamos em um Deus que pode transformar a vida das pessoas de uma forma que muitas pessoas não acreditam. Então, muitas vezes nós, como igreja, podemos ser enxergados até como Noé, na sua geração. Pessoas que acreditam em algo que é aparentemente loucura, pessoas que acreditam em algo que possa parecer estranho, possa parecer impossível, mas que no fundo nós acreditamos e nós temos fé de que tudo isso que nós professamos é verdadeiro, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e através dele nós alcançamos a salvação. Então essa pregação, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, assim como na época de Noé, pode parecer loucura, poderia parecer loucura, mas na verdade é algo que está recheado de verdade, algo que estava recheado das intenções de Deus. Então quando Deus procurou Noé, ele sabia que Noé ia atender o pedido dele. Noé, ele tem um diferencial, a fé dele foi um diferencial para a geração dele. Então, através da fé de Noé, ele conseguiu salvar toda a sua família e dar origem à humanidade como nós conhecemos hoje. A fé de Noé, avisado de alguma coisa que ele não sabia o que era, é muito parecido com a história que a gente vai estudar na próxima semana, que é de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Noé era do mesmo jeito. Constrói uma arca porque vai vir alguma coisa que você nunca viu, mas vai inundar a terra. Então, a gente precisa ter fé para que as promessas de Deus possam cumprir na nossa vida. Se Noé não tivesse tido a fé de construir a arca, ele teria morrido afogado junto com a sua família. Não é verdade? Então, continuando aqui no versículo 7, o texto ele diz que ele foi movido por santo temor. Ou seja, não é medo, o temor é um profundo respeito que você tem para com Deus. E ele diz que esse profundo respeito foi santo. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, Noé, ao construir a arca, ao salvar a sua família, ele condenou o mundo, porque eles foram as únicas pessoas que foram salvas do dilúvio, da destruição mundial que Deus fez com água. E tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Não se engane, Deus é um Deus de justiça. Em Gênesis fala que a humanidade naquela época, eles casavam-se, davam-se em casamento, provavelmente era uma geração tão promíscua como a geração que nós temos hoje. Então Noé, ele com certeza ele foi um diferencial, e a fé que ele teve em Deus foi o que salvou a sua família. Então hoje a gente parece que está passando por um período muito parecido com o que Noé passou. Adversidades, não preciso nem mencionar acerca dessa pandemia que está assolando o mundo, mas uma coisa eu sei, a fé de Noé salvou ele e a família dele. A nossa fé vai nos salvar. E quando eu digo salvar, não estou dizendo que vai criar uma barreira que nós vamos estar imunes a pegar esse vírus, não. A salvação que eu estou me referindo é uma salvação espiritual, é algo que a gente vai colher
depois que nós nos encontrarmos com Cristo. Eu acredito que essa salvação, que o que aconteceu com Noé, no caso de salvar da vida e da morte, e no nosso caso de salvar nosso espírito, né, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Eu acredito que esse é o grande diferencial e é para onde a nossa fé vai nos levar. O que importa é, a nossa fé vai nos levar para o céu ou a nossa fé vai nos levar para o inferno? Nós temos fé suficiente para chegarmos aos céus? Sim ou não? Eu sei que a fé de Noé foi suficiente para salvar ele e a família dele. Eu espero que a sua fé seja suficiente também. Eu espero que a minha fé também seja. Então, galera, semana que vem, mais um herói da fé que nós vamos estudar. Mesmo que seja em poucos minutos, mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, independentemente do tempo que nós aqui estivermos conversando. Então, prepare o seu coração, porque semana que vem a gente vai continuar estudando acerca dos heróis da fé. Beleza? Até semana que vem. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Opa, isso.